Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. Começo hoje com uma pergunta. Você já se imaginou trabalhando no Senado? O Senado é um dos órgãos públicos mais respeitados do Brasil, onde as principais decisões do nosso país são tomadas, onde paga-se muito bem, muitas vezes acima de R$30 mil por mês, podendo chegar ao teto constitucional. Há um excelente ambiente de trabalho no Senado. Mas é claro, para você conseguir ser concursado nessa casa tão admirada, tão cobiçada, é necessário pagar um preço. O concurso é muito difícil. E hoje estou aqui com uma ex-aluna GRAN, que foi aprovada no último concurso do Senado Federal para analista legislativo na área de administração e que tomou posse, já está trabalhando e está aqui conosco para conceder sua entrevista. Agora, antes, quero dizer que a história dela é de muita superação. Ela iniciou essa jornada no Senado aos 50 anos de idade. Ela teve uma série de complicações de saúde aos 43, portanto, isso foi uma reinvenção pessoal e profissional para ela. Ela precisou dar alguns passos para trás para depois dar um grande salto para frente. Converso aqui com a Patrícia Lisboa. Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Boa noite, Gabriel. Enquanto você estava falando aí, bom dia, boa tarde, boa noite, eu estava lembrando de quantas vezes que essas entrevistas me ajudaram a estudar, me deram um combustível a mais ali para poder enfrentar a jornada de concurseira. E agora chegou a sua vez de contar essa história, que legal. Pois é. Eu estava pensando exatamente isso. Enquanto eu estava lá assistindo as entrevistas antes de dormir, eu só pensava, né, não, deixa eu assistir, é um combustível, são histórias interessantes e realmente estar aqui hoje é muito especial. Obrigado. Patrícia, aos 43 anos você estava no seu auge profissional, fazendo um doutorado, dando aulas, tinha uma remuneração ali adequada, sua filha, né, já tinha 15 anos. Isso. E você então já estava com a vida estruturada, né, podemos dizer. Exatamente, estava chegando onde eu queria. Aonde você queria chegar, né? O que aconteceu nesse momento? Então, aos 43, foram dias antes de fazer aniversário, eu tive um choque anafilático por causa de alergia alimentar. Esse foi a leite. Quando eu era mais nova, eu tinha tido outro por outros motivos. E esse choque quase me matou mesmo. E eu tive 3 choques bem graves. Este foi um deles. Eu cheguei a perder a consciência assim que eu cheguei no hospital. E fiquei um tempo assim, parecia que eu estava morta mesmo. E aí eu fiquei muito suscetível a diversos alérgenos. Então, eu precisei ficar em casa por uns 4 meses, porque qualquer coisa, o cheiro das comidas que eu tinha alergia, já começavam a me dar reações graves. Então, eu precisei abandonar tudo. Faltava um bimestre para eu terminar as disciplinas do meu doutorado. E eu estava dando aula em cursos de graduação, de pós-graduação. E a educação sempre foi a minha maior paixão, é o que mais me move mesmo. Então, eu estava muito realizada. Eu tinha uma franquia de escola de inglês também, que eu adorava também. E precisei abrir mão de tudo isso ao mesmo tempo. Não foi fácil. Até hoje, assim, é ruim falar. Você ficou sem renda nenhuma? Sem renda nenhuma do dia para a noite. Porque a minha escola, coincidentemente, todos os outros professores, com exceção de um, estavam se mudando da cidade. E eu não tinha como contratar outros, treinar outros, não tinha, porque eu estava em casa. Aí eu precisei fechar e sair do doutorado e parar tudo. E fiquei uns meses sem saber o que eu ia fazer da minha vida, né? Porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. E apesar de eu ter sido criada para ser médica, antigamente tinha um pouco isso, né? Os pais assim, escolherem a profissão que eles achavam que ia ser interessante para os filhos. Eu gostava muito de educação, como eu te falei. Eu estava realizada, sabe? No que eu fazia. E eu fiquei meses sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Eu conversei com Deus, assim,
não muito calminha. Eu estava brava com ele, porque eu falei assim, poxa, a minha vida toda eu estudei tanto, eu trabalhei tanto, e agora o que vai ser de mim? O que eu vou poder fazer da minha vida? Eu estava me sentindo assim. Eu sei que, né, pensando assim, filosoficamente, a gente tem outros valores na vida, mas naquele momento eu me sentia assim, inútil, sem valor nenhum, porque eu não sabia que utilidade que eu ia poder ter para a minha vida. Eu não conseguia mais, né? A minha filha mais velha já tinha saído de casa, estava quase saindo de casa, aliás, mas a mais nova precisava de mim, eu não podia ajudar, ficou tudo nas costas dos meus pais. Foi uma sensação bem ruim mesmo. Quando que você começou a se reerguer? Eu passei alguns meses sem ter ideia do que eu faria da minha vida. Eu lembro que eu até pensei e comecei uma pós para eu poder dar aula online em faculdades. Mas, assim, ganhava tão pouco, que eu não ia conseguir me sustentar de qualquer forma. Fiquei mal, obviamente, assim, né, emocionalmente mal. Eu me lembro exatamente, assim, porque foi uma coisa muito emblemática. Eu estava há 3 dias jogada no tapete da minha sala. Eu não levantava para nada. Eu não comia, eu não tomei banho nesses dias. Eu estava desesperada, assim, tentando conversar com Deus. O que eu ia fazer da minha vida? E aí apareceu, eu estava com o note do lado, assim, no tapete, e apareceu um pop-up de um concurso, que foi o do IFAM, de 2018. Isso era dia 12 de junho de 2018. Então, independentemente de ter namorado ou não, sempre vai ser um dia muito importante na minha vida. O dia 12 de junho eu sempre comemoro, porque ali eu vi a luz. Na hora que eu vi aquele pop-up, eu pensei assim, os meus pais são servidores aposentados. E eu pensei, se eu fosse servidora, o que teria acontecido comigo financeiramente diante de toda essa questão de saúde, né? Essa condição de saúde, que é uma condição rara e complicada. Aí eu falei, gente, não ia ter acontecido nada, eles iam ter me colocado em outra área, se eu fosse professora, né, em alguma organização pública. Eu pensei, o que teria acontecido comigo? Não teria acontecido nada, eu estaria protegida, porque os servidores, eles são mais protegidos e mais respeitados, né, legalmente falando. Então, aquilo veio, assim, na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo, como, sabe, uma luz mesmo. E eu pensei naquele momento, eu vou estudar dia e noite, de domingo a domingo, até o dia em que eu passar num concurso que eu queira, um concurso bacana. E aí falei com Deus assim, você aprontou comigo, foi feio, então vamos combinar o seguinte, quando eu seguir esse rumo e conseguir reerguer a minha vida, só me promete que minha vida vai ser bem melhor do que era até agora. Promete para mim que eu vou ser mais feliz do que eu era antes. E assim eu fui. Eu não pensava se eu estava cansada, eu não pensava nada. Eu só segui, só fui. Isso até aqui foi demorado, né? Foram 6 anos, então, 12 concursos, 9 reprovações. Isso, várias reprovações. Algumas doem mais, né? Eu lembro uma, assim, que foi... Eu comecei a estudar para o IFAM, que era daí a 2 meses, e depois daí a 5 meses teria o TCE de Minas Gerais. E ali foi onde eu me apaixonei pelo setor público, porque até então foi necessidade, né? E ali eu comecei a gostar das disciplinas e, né, várias áreas do direito e auditoria. E comecei a gostar e comentei. Eu lembro uma vez, conversando com a minha filha mais nova, eu comentei, poxa, que bacana. Talvez se eu conhecesse essas oportunidades quando eu era mais nova, isso poderia ter sido o que eu teria escolhido para fazer da minha vida. Junto com dar aula, claro. E então eu fui assim muito feliz realmente estudando e óbvio que é um processo doloroso sim, mas não foi tanto para mim, porque eu gosto de estudar, então apesar de ser cansativo eu gostava de estudar e era a esperança. Eu sabia que ia dar certo, porque eu sabia que eu não ia parar até dar certo.
e saber que ia ser reprovada várias vezes, e fui reprovada várias vezes. Esse do TCE de Minas doeu, porque eu falei, bom, agora eu não vou ficar em Minas mais, porque eu segui essa área, né, de controle, então agora eu vou fazer em outros lugares, e fiz em vários outros lugares. E tiveram algumas reprovações, assim, mais tranquilas, e outras mais complicadinhas, mas, assim, eu acho que eu não sofri tanto, porque eu já tinha me feito essa promessa e eu sabia que Deus ia cumprir a promessa dele também, Sim. sabe? Em 2020, durante a pandemia, você sofreu, não sei se foi um episódio ou 2 episódios distintos, mas quebrou o pulso e teve outra reação alérgica. Pois é. Em 2020, eu estava estudando ainda e eu estava estudando para o TCU, né? Que eu brinco que é o super crush, assim, né, de todo mundo da área de controle. Por engano, eu achei que eu estava tomando um sorvete vegano e era um sorvete normal. Aí eu tive outro choque. E esse outro choque, porque o que os médicos me explicaram é assim, que o organismo tem uma espécie de memória, então cada choque que você tem, ele é mais grave e é mais perigoso, né, do que o anterior. Então eu tive que tomar adrenalina por 6 horas seguidas, até os médicos, né, me fazerem voltar, me tirar de perigo. E a adrenalina causa, assim, muitas consequências, assim, no corpo, né? Então, eu sentia muita dor, eu sentia dor para respirar, eu sentia dor para sentar. Então, eu passei uns 3 meses quase só deitada, porque eu sentia muita dor, realmente. Eu fiquei com medo de ser uma sequela permanente, mas graças a Deus não foi. E então, eu estava estudando para o TCU, eu tive que abrir mão, que eu falei, não vou dar conta, porque eu não conseguia nem sentar para estudar. Eu só assistia videoaulas nesse período, esses meses. Então, eu mudei do TCU para o TCE de Santa Catarina. Mas lá, durante a prova, eu tive... Não chegou a ser um choque, mas eu tive um início de choque, que já são, assim, reações desagradáveis. E esse foi a candidata da frente, acho que ela passou todos os perfumes do mundo, assim, a minha impressão, aquele creme no cabelo, então estava com muito cheiro mesmo, afetou, né, minha alergia. Estava fazendo muito calor em Santa Catarina, mais de 40 graus, eu acho. Não tinha ar-condicionado na sala, o ventilador não funcionava. E então o calor, ele potencializa os efeitos, né, da alergia. Então eu já percebi, assim, com uma meia hora de prova, eu percebi que ia ser muito difícil eu conseguir ficar lá o tempo inteiro. Então eu corri para fazer a prova, eram 100 questões. Na primeira hora, e 90 linhas de peça técnica, na primeira hora eu resolvi 70 questões e escrevi 30 linhas de peça técnica e fiquei bem mal. Aí tive que ir para a enfermaria, fiquei mais de 1 hora lá e queriam me levar para o hospital. Hoje eu sei que eu falei uma coisa feia, assim, mas na hora eu falei com a moça, eu falei assim, você não está entendendo. Eu estudei tanto para essa prova, tanto para estar aqui, eu prefiro morrer fazendo essa prova. Eu sei que foi feio o que eu falei, mas assim, eu não queria abandonar aquilo de jeito nenhum, sabe? Então... Porque quando eu tive o choque em 2020, estando nessa situação sem renda, dependendo dos meus pais, né? Meus pais pagavam minha comida. Quando eu tive aquele choque, eu falei assim, nossa, eu vou morrer agora, eu não estou nem vivendo. E foi essa sensação que me veio naquela hora. Eu falei assim, não, eu não vou largar essa prova. Só que eu me senti muito mal. Depois de 1 hora, eles me arrumaram uma sala separada. Eu terminei a prova lá, mas eu não enxergava mais direito o que eu estava... Não conseguia ler direito e não conseguia enxergar o que eu estava escrevendo na peça técnica. Então, eu me lembro que eu perdi mais de 2 pontos de faltar vírgula, de não fechar parênteses, de não fechar aspas. E eu não entrei naquele concurso por 0,87. Essa doeu bastante. E antes dela, teve a de Manaus, que eu fiz, eram 2 quartas-feiras, eu fiz a prova objetiva na quarta-feira, fui bem. No domingo, uma prima muito querida que mora lá, que me ajudou muito lá, me chamou para um passeio. Era uma trilha de vovozinho, tranquila. Mas o guia falou assim, tira uma foto naquela pedra. Quando eu fui subir na pedra assim, para tirar a foto, tinha lodo, meu pulso, quebrou em 2 lugares.
então não consegui fazer a prova discursiva. E foi a primeira vez que meu nome esteve no Diário Oficial. Nem todo mundo sabia do que tinha acontecido comigo. E aí, logo que saiu o resultado da objetiva, eu recebi várias mensagens no Insta, no WhatsApp, recebi ligação me dando parabéns, porque as pessoas acharam que, enfim, eu tinha conseguido. Mas eu sabia que não adiantava meu nome estar ali, porque eu não tinha feito a discursiva, né? Aí eu lembro que nesse dia foi um dos únicos dias que eu chorei. Mas eu não parei de estudar, não, porque eu não tinha tempo para isso, né? Eu fui chorando e estudando assim mesmo. Então, acho que essas foram assim, as reprovações mais difíceis dessa época. E aí, enfim, veio o Senado. Eu estava estudando para a CGE de Santa Catarina, porque eu tinha gostado muito de Florianópolis, e era a próxima prova de controle, né? Uma prova com uma boa remuneração também. E, de repente, apareceu o edital do Senado. Quem estudava para controle, estudava tudo aquilo ali e mais, né? E eu fui fazer a prova por isso e porque tinha em Belo Horizonte. Então, eu não gastaria, né, para fazer a prova. E aí fui fazer a prova. Até pensei em fazer para consultor de orçamento também, que eu adorava a AFO. Um abraço para o professor Anderson. Mas aí acabei e falei assim, só estou fazendo para treinar mesmo, né, para CGE. Não vou fazer para 2 cargos, não, vou fazer só para essa. Não estou falando que eu passaria, claro, mas assim, que eu pensei, né, em fazer para outro cargo. E fui fazer à tarde, consegui uma sala separada, aprendi que eu tinha esse direito, né, de fazer numa sala separada para evitar o episódio de alergia. E aí a fiscal, que inclusive era minha xará, na hora que eu acabei a prova, entreguei para ela, ela falou assim comigo, você vai passar. Aí eu, quê? Ela falou assim, você fez a prova tão calma, e dava para perceber no seu semblante que você sabia o que você estava respondendo. Você vai passar nessa prova. E eu eu não tinha muitas informações sobre o Senado ainda, porque eu realmente só fiz para aproveitar um edital, né? E assim que eu passei, que eu fui buscar as informações do Senado, eu já sabia que a remuneração era boa, mas na realidade é melhor do que eu sabia, né? Como disse, se você quer saber a remuneração, olha no portal. Então, eu vi que a remuneração era melhor do que eu pensava. Todo mundo que eu vi dando entrevista aqui, outras pessoas que colegas conheciam, parentes de amigos que estavam estudando, todo mundo falando muito bem do Senado, que tem diversas áreas onde você pode trabalhar, que o ambiente de trabalho é muito bom, que tem um sindicato muito bom, né, que é o sindicato do Senado, da Câmara e do TCU. Assim, enfim, várias oportunidades. E o seguinte, no início dos estudos, logo depois que passou o TCE de Minas, eu comecei a estudar para o TCDF, que eu acabei nem fazendo por causa da pandemia. Mas quando eu fui estudar a realidade do DF, eu fiquei apaixonada por Brasília. Então eu falava assim, Brasília, você já é minha cidade, você só não sabe ainda. Então era o lugar número 1 para mim, já que eu não poderia, né, continuar em Belo Horizonte, era onde eu queria morar. E eu sentia, sabe, que eu ia gostar de morar aqui, que eu seria feliz aqui. Já tinha feito muitas amizades, né, pelos anos de estudo. E o pessoal da CGDF também, que infelizmente o concurso foi suspenso, né, às vésperas da nomeação. Estou torcendo muito por vocês. E o pessoal do Senado também, já conhecia várias pessoas, então eu vinha assim para cá com a maior alegria, maior animação. Como é que foi a sua reação, o seu sentimento ao ver seu nome no Diário Oficial, depois de tudo, né? Já o nome então, já está definitivo. É isso. Foi recente, né? Porque foi dia 2 de agosto. E apareceu lá às 2h16 da manhã. Eu fiquei com muito medo quando jogaram no grupo. Você ficou acordada? Eu fiquei acordada esperando. Nossa, e meu pai, ele passou o dia inteiro anterior fazendo a contagem regressiva para meia-noite, que eu estava em Minas de recesso, né? Eu trabalhava na Assembleia de São Paulo e estava em Minas na minha semana de recesso. E aí ele ficava fazendo contagem regressiva. Eu falava, pai, mas talvez não saia meia-noite, talvez saia às 2 da manhã, pode sair até às 5 da manhã.
Aí ele chegava onde eu estava, porque eu estava estudando para o TCE do Paraná com medo de não sair a nomeação. Aí ele chegava na sala e falava assim: faltam 9 horas e 13 minutos para meia-noite, 11 horas e 13 minutos para as 2 horas da manhã. E ele passou o dia inteiro fazendo isso. Não conseguiu ficar esperando acordado, mas obviamente eu fui acordá-lo e acordar minha mãe, né? Assim que saiu. E foi um privilégio eu estar lá na casa deles. Legal. Na hora que saiu, foi assim, mais especial ainda. Foi quem te deu toda a estrutura para você se render. Exatamente, né? Exatamente. Se não fosse eles, assim, com certeza, nada disso teria acontecido. Eu não faço ideia de onde eu ainda estaria, né? Então foi muito especial poder estar lá com eles nesse dia, mas na hora que saiu eu fiquei com medo de abrir. Eu falei assim, se por acaso tiver dado algum problema e meu nome não estiver aqui, meu Deus. E aí na hora que... É fácil, né? Meu sobrenome também é Mafili, que é um nome que não é comum. Então eu já jogo ali e já dá para ver com facilidade. Aí aquela coisa assim, aquela sensação de linha de chegada, sabe? Enfim, chegou o momento, né? Valeu a pena tudo. E todo mundo que alcança esse objetivo sempre fala, se precisasse ter estudado mais, eu teria estudado mais, porque vale muito a pena. Assim, uma sensação maravilhosa, né? De acabar de retomar a minha vida e uma vida dessa, que é uma vida de sonho, né? Eu fico, assim, eu paro o meu carro ao lado do Palácio do Planalto, ando uns passinhos e entro no Senado para trabalhar. Meu Deus, o que é isso, né? Eu realmente estou aqui. É difícil de acreditar. Eu sei que vai ficando mais fácil de acreditar com o tempo, mas uma coisa eu não quero perder, porque todos os dias eu agradeço várias vezes por cada detalhe dessa vida, sabe? Que eu consegui conquistar, né? Com a ajuda de pessoas muito especiais, mas assim, que eu sei o quanto custou, sabe? Conquistar essa vida. E é uma vida dos sonhos de muita gente. E eu, enfim, estou vivendo essa vida. Então, eu agradeço, sabe? A cidade linda, né? Como eu te falei, já estava apaixonada por Brasília, uma cidade segura, né? Com muito verde. E estou morando num lugar delicioso e muito feliz no trabalho. Já tive oportunidades, assim, muito importantes assim que eu cheguei. Colegas, sabe? Maravilhosos, tanto do concurso quanto os colegas da Secretaria de Relações Públicas, onde eu estou. É realmente uma vida dos sonhos. Vale muito a pena, gente. Retomando o combinado que você fez com Deus, né? Você se considera hoje mais feliz do que era antes? Nossa, mas ele caprichou de um jeito. E ele caprichou daquele jeitinho dele, assim, né? Que as pessoas falam, linhas tortas. Eu não sei se é linhas tortas, eu não concordo muito com isso. Mas aconteceu o seguinte, as provas que eu mais planejei, eu não fui aprovada nelas. Ou tive que desistir no meio do caminho, né? E as provas em que eu fui aprovada, eu não planejei. Aí chegou um ponto que eu falei assim, tá bom, eu entendo, eu estudo e o senhor escolhe. Tá bom, vou confiar, hein? Vou confiar, a promessa tá aí. Então, ele cumpriu. Não, eu não consigo imaginar uma melhor forma que teria dele cumprir a promessa. Eu tenho certeza que quando eu falei lá, ele entendeu, me perdoou, porque eu estava brava. Eu sei que ele me perdoou por estar brava naquele momento e falou, eu tenho certeza hoje que ele respondeu lá de cima assim, pode deixar que eu vou caprichar. E caprichou mesmo. Qual conselho, Patrícia, você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente passando por um momento difícil, ou passou por um momento difícil, ou está se reinventando ali, buscando uma nova carreira, uma nova vida, um reposicionamento de alguma forma? Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável, para essa pessoa não desistir? As coisas que eu enfrentei me mostraram muito. Por exemplo, eu não estava com uma boa saúde quando eu comecei a estudar. Eu até comentei que, às vezes, meu pai falava, e se você passar e não conseguir trabalhar? Eu falava, isso é um problema para depois, não é para agora. Agora eu tenho que passar.
a idade também, né? Eu comecei a estudar 18 dias antes de fazer 44 anos e tomei posse. Eu fiz 50 anos dia 30 de junho deste ano e tomei posse no Senado já com 50 anos de idade. Então também não tem essa de tempo. Eu nunca me deixei abalar por aquela questão, mas será que está tarde? Eu via pessoas de 30 anos. Será que está tarde para estudar para concurso? Eu pensava, se eu achar que está tarde, gente, só vai fazer mal para mim, né? Então, sinceramente, e condição financeira, meu pai, com muito sacrifício, e minha mãe puderam me ajudar, mas foi com muito sacrifício. Então, também a questão financeira, eu vi que também dá para vencer isso. E o que eu fazia, e o que eu aconselho, quem vem conversar, pedir algum conselho, que os amigos que estão estudando sempre pedem, não pensa, sabe? Só vai. Eu acordava, não interessa, sabe? Não interessava se eu estava cansada, como que eu estava. Antes de abrir os olhos, eu já pegava o notebook, colocava no meu colo e começava a fazer as questões de alguma coisa que eu gostasse mais, até eu acabar de acordar. Na hora que eu acordava, eu pegava meu ciclo e mandava ver. Então, assim, se a gente for ficar parando para pensar nos problemas que a gente tem, nos poréns que a gente tem, né? Eu até citei a Clarice Lispector, que eu adoro, ela fala que apesar de se deve viver, apesar de se deve amar. Então, você não tem que pensar nos seus apesar de. Você até sabe que eles estão ali, mas não vai adiantar nada você ficar pensando neles, só vai, sabe? Não pensa se você está motivado, se você está bem. Eu falava assim, só quando eu estava com muita dor de cabeça, por exemplo, que eu não conseguiria estudar, porque se eu tivesse com uma dor de estômago, alguma coisa assim, eu falava assim, gente, parar de estudar não é remédio. Então, pode ser que eu não vou render tanto, mas eu não vou parar. Só se eu estiver muito cansada que eu vou. Então, o meu conselho pode parecer muito simplório, mas é assim, só vai. A vida que você quer, que você planeja, a vida com que você sonha, ela está ali te esperando. E depende de você mesmo. Então, só vai. Patrícia, parabéns pela história, pela superação, pelo exemplo aqui para todos nós. Sempre uma alegria muito grande conhecermos alunos, ou agora ex-aluna, porque depois de um eu acabei a segunda pós aqui agora, viu? Tá na pós ainda, então... Não, eu acabei a segunda, eu fiz as duas pós aqui, que inclusive servem para o adicional, né? De especialização no Senado. Então, eu estudei para concurso aqui e fiz 2 pós aqui também. Que legal. Uhum. É sempre uma honra poder conversar com nossos alunos ali, queridos, e ver essa transformação, esse brilho nos olhos. Obrigado por nos prestigiar aqui com o seu tempo, com o seu conhecimento, com a sua história. Foi um prazer. Eu que agradeço. Eu admiro muito vocês, admiro muito o GRAN. É uma empresa especial, sabe? A gente percebe que vocês se preocupam com os alunos verdadeiramente. A gente percebe que é uma empresa com uma cultura diferente, com valores muito especiais. E vocês estão do lado dos alunos de vocês, e os alunos de vocês sentem isso. Saiba que a gente sente isso. Então, assim, todo mundo com quem eu converso, que estudou aqui, tem o maior carinho por vocês. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário aqui no YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube. Clique no sininho para ativar as notificações e receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui. Há quase 6 anos, uma nova entrevista imparável toda semana às 19 horas, às quintas-feiras. E também siga o nosso podcast no Spotify, curta esse podcast, siga ali os nossos áudios com as nossas conversas. Muito obrigado, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.